Pinceladas de arte. Distribuição Sinapse. Segundo a mitologia grega, o nascimento de Vênus foi truculento. Cronos enfrentou seu pai, Urano, o deus dos céus, e o venceu. O filho mutilou o pai, cortando-lhes os testículos, e o jogou ao mar. Quando eles caíram na água, surgiu uma espuma branca, e dali nasceu a deusa Vênus. É evidente, portanto, que o título do quadro Nascimento de Vênus, de Botticelli, é o produto de uma confusão. Botticelli não pintou o nascimento, mas a continuação do mito, quando a deusa Vênus foi impulsionada sobre uma concha até a ilha de Cítera por Zéfiro, o vento do oeste, docemente abraçado à aurora. Em terra esperava a primavera, preparada para cobri-la com um manto coberto de flores. Botticelli concebeu a paisagem que rodeia Vênus, única e exclusivamente para destacar a sua beleza. Recriou um ambiente lírico e poético, em que a grama é como um tapete de veludo, as ondas do mar parecem delicadas escamas e as folhas das árvores têm debruns dourados. Durante o Renascimento italiano, que começou no século XV, os artistas consideravam a Idade Média como uma etapa negra que deveria ser esquecida. Os renascentistas quiseram voltar à esplendorosa antiguidade grega e romana. Botticelli foi o primeiro a pintar um quadro mitológico. E também foi o primeiro, depois de 1000 anos de seca, a pintar uma mulher nua que não fosse Eva. Vênus tem a pele de um branco resplandecente que imita o mármore de uma estátua. E Botticelli se inspira, por certo, na antiguidade, em uma escultura grega, a Vênus Capitolina, que mostra o mesmo gesto pudico para esconder a sua nudez. Botticelli cria esse corpo fascinante segundo o cânone de harmonia e beleza ideal dos antigos. Naquela época também se pensava que a beleza podia ser traduzida em centímetros. Não eram os simples 90, 60, 90 atuais, mas resultavam de cálculos tão complicados como ter que existir a mesma distância entre os dois mamilos, como entre o busto e o umbigo e as pernas. O resultado é esta Vênus eternamente atraente, mas no fim das contas, uma hábil trapaceira. Porque se tirarmos a venda dos olhos e a olharmos de verdade, veremos que, segundo as leis da proporção, é um autêntico blefe. Tem o pescoço comprido demais, os ombros caídos e o jeito como o braço esquerdo cai é, falando diplomaticamente, estranho. Os renascentistas estudaram a fundo os gregos e os romanos da antiguidade porque queriam imitá-los. Dizia-se que os antigos apreciavam a existência de um certo movimento, como, por exemplo, que os vestidos se movessem ligeiramente. Botticelli tomou isso tão ao pé da letra que, com a desculpa do vento Zéfiro, no quadro tudo se agita. As ondas do mar, os galhos das árvores, as rosas que caem. O cabelo se ajusta à recomendação de que deve se assemelhar a chamas ou enroscar-se como faria uma serpente. E as pregas dos vestidos são as famosas pregas flutuantes de Botticelli, que não têm nada a ver com a realidade, nem tampouco com os clássicos. Botticelli também é muito famoso por gostar de encher os seus quadros de simbolismos, mas ele não deixou nada escrito para podermos entender o significado. Assim, a aurora anuncia o nascimento do dia, da mesma forma que o nascimento de Vênus poderia simbolizar a aurora da vida. As rosas que, segundo a mitologia, nasceram quando Vênus pôs os pés em terra firme, nos remetem ao amor, que é alegria, mas que também tem espinhos. A concha sobre a qual chega Vênus simboliza a fertilidade e o prazer dos sentidos. Sua forma lembra o sexo feminino. E como naquela época muitos estudiosos tentavam ligar a cultura clássica com o cristianismo, curiosamente a mesma concha também foi vista como símbolo do batismo. Botticelli, além de pintar o primeiro quadro mitológico e o primeiro nu do Renascimento, conseguiu uma coisa muito importante, que aquele quadro leigo despertasse uma emoção parecida à que até então parecia reservada só aos quadros de temas religiosos. Obrigada, Botticelli, por estas pinceladas de arte. E já sabem, vocês têm um encontro com o Nascimento de Vênus na Galeria Degli Uffizi de Florença. Versão brasileira, Alcateia.